Não. Essas últimas aulas que nós estamos vendo é para que você entenda como a mente grandiosa de Deus, ela veio trabalhando em cada ponto, em cada vírgula, em cada escrito. E como a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu acredito que as pessoas não precisariam ter se desgastado tanto para entender as coisas espirituais. Eu imagino que se elas tivessem dado o mínimo de crédito a Deus, Deus as alcançaria. Deus iria em busca dessas pessoas, porque é isso que eu tenho visto. Como a Bíblia diz, há um povo que não perguntava por mim, eu disse, eis-me aqui. Aqueles que não me procuravam, eu me apresentei. Só que a negligência foi tanta, mas tanta e tanta, que hoje as pessoas chegam diante de palanques de igrejas e mentem. Mentem com falsos testemunhos, que a gente conhece aí os caminhões de falsos testemunhos. Então, isso aqui, essas aulas, é para você entender que Deus está revelado, de alguma maneira, com um entendimento maior ou menor, Deus está revelado de Gênesis até Apocalipse. Por isso que o Senhor diz, examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que falam a meu respeito. Quando o Senhor Jesus disse isso, a que Escritura ele estava se referindo se os judeus só tinham o Antigo Testamento? Então o que nós vamos ver no Antigo Testamento? Vamos ver Cristo o tempo todo. Não necessariamente a revelação de Cristo, a profecia de Cristo, não está no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós estamos vendo o cumprimento da profecia. No Antigo Testamento nós temos as profecias. Então é muito glorioso quando você está ali na intimidade do teu quarto, lendo a Bíblia, e os teus olhos passam em algum texto, e o Espírito Santo diz assim, aqui Jesus aqui, ó. Você atenta para aquilo sobressalta os seus olhos, o teu entendimento, você diz assim, caramba, já estava tudo aqui. Porque a humanidade está perecendo a passos largos a caminho do inferno, se já está tudo aqui, você às vezes até diz assim, que nem eu, mas está tão claro. Não é que esteja tão claro, é porque quando os nossos olhos são abertos, quando nós somos libertos, as coisas ficam claras. Mas se nós estivermos em trevas, a Bíblia diz que na tua luz vemos a luz, mas se eu estou em trevas eu não enxergo a luz. Então, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver Cristo revelado em todos os livros. No Antigo Testamento, você vai ver várias passagens bíblicas que são profecias a respeito de Jesus. E nós vamos estar vendo aqui um pouquinho, já, sobre José. José, um dos patriarcas, né? José, irmão daqueles que o venderam, daqueles que jogaram na cova. E aquilo ali vai representar o quê? Jesus. Aquilo ali vai ter uma representação tremenda. Então, são detalhezinhos que nós vemos aqui, que só vão acrescentar realmente a sua vida, à medida que você for para casa e começar a se interessar em galopar no conhecimento da Escritura, na leitura bíblica. Se você vem aqui para a igreja, aí leu aqui, ou ouviu alguma coisa aqui, pensou aqui, meditou aqui, mas lá fora a sua vida espiritual não continua, aí é perda de tempo, irmão. Você não consegue manter uma vida espiritual somente com os trabalhos da igreja. Tanto isso que o Senhor Jesus disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. O teu pai que te vê lá no oculto te recompensa publicamente. Jesus tirou
acabou com essa história da nossa vida espiritual se resumir à igreja. Porque muitas vezes para os judeus era esse o conceito. Porque lá no Antigo Testamento estava escrito, né? Os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Quando alguém aqui levantar suas mãos, eu vou ver tal. E as pessoas imaginaram que Deus era o Deus do templo. A tal ponto de Jeremias chegar e profetizar na frente do templo e dizer assim: vocês estão dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Besteira, Babilônia vai vir aí e vai arrasar com tudo. Mesmo sendo esse aí o templo do Senhor. Porque a vida deles se resumia ao templo. Os conceitos deles se resumiam ao templo. Irmão, cá entre nós, se a nossa vida espiritual for uma vida de templo, não tem sentido. Porque o grande lema do Evangelho é: ide por todo mundo, ou seja, eu não tenho mais noção de templo, eu não estou mais preso a templo. Aonde eu for, eu tenho que ser templo do Espírito Santo. Então Deus não está preocupado em fazer a obra limitado a paredes, a templo, a endereço, não é isso. Deus quer fazer a obra com as nossas vidas, por onde quer que nós passarmos, aonde quer que nós formos, enviado por Ele, logicamente. Então, o que nós queremos frisar é isso. Vá com calma, caminhando na Escritura, e à medida que o Espírito de Deus for te mostrando as coisas, as revelações, porque este tempo que nós estamos vivendo é o tempo das revelações. A era da igreja está acabando, está se encerrando. Então, o Espírito Santo está querendo mais do que nunca achar esses obreiros da última hora. As revelações vão acontecer, basta que você dedique um mínimo que seja ali, você vai conhecer coisas gloriosas. Porque este momento que nós estamos vivendo é um momento das revelações. É a última hora, é a restauração. Hoje nós estamos aí praticamente entendendo 99% de Daniel, 99% de Apocalipse. Não tem mais muito mistério na Escritura. Por quê? Porque esse é o tempo. E como foi dito, né? Daniel, sela as palavras deste livro aí, o tempo ainda é muito distante, muitos vão correr de uma parte para outra e o conhecimento desse livro vai se multiplicar. Nós estamos vendo isso porque estamos na última era da igreja, nos últimos momentos. Então, cada personagem, Abraão, um homem que vai sacrificar o próprio filho, não, isso tem que ter algum sentido. Porque nenhum homem, em juízo perfeito, como era atribuído a Abraão, um juízo tão perfeito, um homem temente a Deus, um homem vai sacrificar o seu filho assim? Não. Por mais vozes que ele ouvisse, porque Abraão teve essa fé, porque Abraão teve esse entendimento. Então, tudo isso são lições muito poderosas. Isso tudo está dentro de simbologias, isso tudo está dentro de profecias messiânicas, que muitas vezes nós queremos identificar profecias escritas, letra por letra, palavra por palavra, frase por frase. Não, às vezes um gesto de alguém é uma revelação poderosa. Um gesto de um personagem bíblico vai se transformar numa profecia gloriosa. E o nosso entendimento vai caminhando. E tem coisas que nós apenas vivemos, elas mexem com a nossa estrutura espiritual e a gente vai caminhando. Bom, eu quero que você vá então, nós vamos caminhar assim, dar alguns pulos um pouquinho rápido de Gênesis no capítulo, por exemplo, no capítulo 37 de Gênesis. Gênesis 37 diz que José é vendido. Vendido por quem? Pelos irmãos. Ora, José é vendido pelos irmãos. Tá. A Bíblia diz que antes dele ser vendido pelos irmãos, ele era muito invejado. A Bíblia diz que Deus lhe deu uma túnica de
várias cores. Nós sabemos que as várias cores, cada cor representa um ministério, e as várias cores é uma multiforme operação ministerial. Nós não vimos isso sobre o Senhor Jesus, que o ouro, o incenso, a mirra que foi lhe dado, representando que ele tinha o ministério de rei, de profeta, de sacerdote, e sinais, prodígios e maravilhas. Então, essas várias túnicas dadas a José é porque ele não simplesmente porque ele era um administrador abençoado, mas porque ali na pessoa de José está sendo representada a pessoa, o ministério do próprio Senhor Jesus. Nas suas túnicas tão coloridas, dadas pelo seu pai, estavam representando aquilo que ia suceder com o Senhor Jesus. Aqui, por exemplo, diz que ele era invejado. Ora, a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus foi entregue para ser crucificado por inveja dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Jesus é um sacerdote. E os sacerdotes o entregaram por inveja. Mas todo mundo reconhecia que Jesus era um sacerdote. As pessoas o chamavam de rabi. As pessoas o chamavam de mestre. As pessoas iam até ele para pedir conselho. Os ricos iam até ele. Senhor, manda meu irmão repartir comigo a herança, porque reconheciam que tinha nele uma palavra de peso. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? As pessoas reconheciam esse sacerdócio através do qual Deus fala na pessoa do Senhor Jesus. Então, foi por inveja que os sacerdotes, aqueles que tinham o mesmo ofício que Jesus, aqueles que eram seus irmãos carnais, esses entregaram Jesus para ser crucificado. Exatamente o que acontece com a pessoa de José, que foi invejado pelos seus irmãos. Por quê? Um dos motivos que a Bíblia enfatiza, um dos motivos grandes que os irmãos de José tinham uma ira contra ele, foi justamente a túnica que ele ganhou dos seus pais. A Bíblia diz que o seu pai o deu uma túnica de várias cores, e por isso os seus irmãos o invejavam ainda mais. Ou seja, porque reconheceram uma grandeza em José. O pai já estava ensinando para ele a genealogia, que era algo importante. Então, os sacerdotes no tempo de Cristo reconheceram as várias túnicas na pessoa de Jesus. Tipo, esse homem faz sinais que nós não podemos negar. Aí vem os soldados, ninguém fala como ele. Os sinais das várias túnicas, as muitas operações, o ministério da palavra, o ministério da cura, o ministério da profecia, e tudo que é ministério que você imaginar, está sobre o Senhor Jesus, que foi tipificado nessas várias túnicas, nessa túnica de várias cores dada a José. Então, são detalhes que nós vamos observando. E diz ainda aqui, olha, no capítulo 39, nós vamos ver que José, ele foi levado para a casa de Potifar. O que representa a casa de Potifar? Um estrangeiro. Ou seja, já que os seus irmãos não o quiseram, já que Israel não quis Jesus Cristo, ele foi levado aos gentios. Ele foi dado a outros povos. E aonde José estava, havia o que ali? A prosperidade. Irmão, cá entre nós, não é uma realidade tremenda? Aonde realmente nós que servimos Jesus Cristo, nós não vemos claramente a nossa diferença do antes e para o depois a nível de prosperidade. Nós não vemos isso assim de uma maneira tão gloriosa que nos falta até palavras. Tu é ninguém, tu ganha um salário mínimo, daqui a pouco tu está andando com Cristo em fidelidade, em verdade, passa os anos, daqui a pouco tu tem a tua casa, sem saber nem explicar como, só pode dizer que foi um milagre. Daqui a pouco tu aparece com teu carro, tu aparece com condições boas para os teus filhos, é a prosperidade. O que aconteceu como? José
que tipifica Cristo, quando ele foi levado para a casa de Potifar, aonde ele tocava, prosperava. E essa prosperidade foi vista na vida de Potifar. É Cristo nas nossas vidas. Israel não quis Cristo, mas nós, igreja, que o quisemos, ele veio às nossas vidas e tem feito uma diferença tremenda. Enquanto Israel está por aí vivendo esses horrores, nós temos aquilo que ele disse: não, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz interior, que é uma característica exclusiva nossa da igreja, o mundo não pode desfrutar disso. Ou seja, é a prosperidade generalizada, representada, tipificada em José, dentro da casa de um gentio, Potifar. José, quando nós estudamos teologia, nós dizemos que José é o tipo perfeito de Cristo, né? José é o tipo perfeito de Cristo, porque os símbolos sobre a vida de José são muito igualados à vida do Senhor Jesus. Então, nós temos ainda aqui, no capítulo 40, ali, nós vamos ver um pouquinho até, entre o capítulo 40 e capítulo 41, nós temos algumas situações em específica, a interpretação dos sonhos. Isso aqui representa muito a interpretação dos sonhos que José traz a respeito daquele padeiro e do copeiro, e depois sobre a vida do próprio líder da nação, que foi Faraó, né? Primeiro, era o padeiro e o copeiro. O padeiro era mau, não era? Ele era injusto, não foi esse? Não foi o padeiro? E o copeiro voltou a espremer as uvas no copo de Faraó, ele era bom. Vem José, o nosso Cristo, e dá a interpretação. Olha, a revelação é a seguinte: você que é mau, seus dias estão contados. Faraó vai levantar a tua cabeça, vai cortar a tua cabeça, vai colocar como espetáculo para todo mundo. Mas você aí, copeiro, você está em justiça, você está em verdade. Faraó, ele vai reconhecer, vai te restituir o teu cargo e tu serás honrado na corte de Faraó. Não é isso que Cristo faz entre nós, a igreja gentílica? Ele não tem trazido a sua revelação e nos mostrado o que vamos colher das nossas ações, das nossas atitudes? A interpretação dos sonhos através de José não é o que Jesus tem feito. Os sonhos não significam revelação. Quando ele esclarece os sonhos, não significa ter dado o entendimento, ter dado a compreensão, ter mostrado o caminho que devemos andar. Não é isso que Jesus Cristo faz com as nossas vidas? Essa revelação poderosa, milimétrica, detalhe por detalhe. Eu costumo dizer o quê? Que quem ora não erra nunca. Quem ora não erra nunca. Quem faz orações não erra nunca. Agora, quem fala no seu ímpeto, no seu orgulho, na sua prepotência, pensando em se promover, se satisfazer, se destacar, pensando em ser um mercenário, esses não, esses vão naufragar. Mas quem ora e espera a resposta de Deus, não erra nunca. Isso é Jesus. Aqui é tipificado em José, quando José vem e interpreta os sonhos. Ele vai dando entendimento às pessoas, ele vai trazendo a revelação, a compreensão. Depois o próprio Faraó está lá desesperado. Caramba, eu tive esse sonho significa alguma coisa, esse sonho tem alguma coisa a ver, o sonho me incomodou muito, não vem, alguma coisa vai acontecer. Faraó está desesperado. Aí vem José, o nosso Cristo, chega até ele e fala o quê? O sonho é isso, isso, isso e isso. A solução é essa. Nós estamos falando de Jesus,
o que pode trazer solução nas circunstâncias mais incríveis. Então, essa tipologia toda, essa simbologia toda, está aí dentre as profecias messiânicas. Não escrito alguma coisa, né, que Jesus vai ser assim, ou que Jesus vai vir de tal jeito, ou não sei o que. Não, mas na pessoa, no que está acontecendo com a vida de alguém, ali está Deus falando das profecias messiânicas. Ou seja, quando você estiver lendo as coisas na Bíblia, para a sua edificação espiritual, você vai estar observando cada personagem, né? Judá e Tamar. Tinha uma filha de Davi, que houve um incesto lá com o filho e tal, e era Tamar, né? Então, naquilo ali, você vai ver, olha, por que aquela cena? Já que Davi tinha um reinado messiânico, será que aquilo ali significa alguma coisa? Está entendendo? E se aquilo significa alguma coisa, opa, eu estou começando a ter uma espécie de onisciência. Se aquilo ali é uma profecia, o Espírito Santo está me testificando, opa, eu já vou entender o porquê de certas coisas estarem acontecendo no presente, e talvez até se não aconteceram, eu vou me preparar porque elas vão acontecer. Está tudo já profetizado. As profecias sobre o Messias, a pessoa do Messias, e profecias sobre o ministério do Messias, estendendo-se, logicamente, através da própria igreja. Então aqui, os sonhos, né, que inclusive, que significam a revelação, mas inclusive sem poupar. A revelação é assim, e muita gente não aceita a revelação. Irmão, olha, Deus está dizendo, vai nessa tua força que tu vai prosperar, beleza. Irmão, Deus está dizendo o seguinte, muda o teu caminho que tu vai cair na cova. Isso não é de Deus, não. É assim que a gente vê muita gente falando, né, agindo. Aceitam palavras que são bem favoráveis, mas não aceitam outras. Então, aqui na interpretação de José, através dos sonhos, ele está dando uma palavra terrível, ó, tu vai morrer, e a outra ele está dizendo, tu vai viver. Mas o fato é que está representando o que hoje nós estamos vivendo, o ministério do Senhor Jesus. Se andarmos na presença dele, vamos colher o bem. Se andarmos fora, vamos colher o mal. Lá a partir do verso 37 do capítulo 41, temos o que? José, depois de interpretar os sonhos de Faraó, ele passa a ser governador do Egito. E nunca foi governar nas terras de Israel. Durante um período lá de toda a sua vida, vamos assim dizer, ele só governou no Egito. Toda a prosperidade através da vida de José foi para um povo gentio. Isso está ligado àquilo que o Senhor Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti, quando olhou para a figueira. Ou seja, esse nunca mais nós entendemos que é um período de uma dispensação, porque a Bíblia mostra que Jesus vai voltar a instaurar o seu reinado messiânico no milênio, e os judeus vão fazer parte disso. Então, você vê que toda a vida de José foi governando no meio de gentios. Está aí, 2000 anos de história nós vamos completar, e Israel está abandonado, não tem o governo de Jesus Cristo. Ele não tem o governo de Jesus Cristo, ele não tem os livramentos gloriosos que nós temos tido, a prosperidade, a paz, essas coisas todas que nós temos desfrutado. Israel não tem nada disso, porque o governo de Cristo dentro de uma dispensação, aí representada pela própria dispensação do tempo de vida de José, ele foi exclusivo para os gentios, mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Ou seja, José nasceu no meio dos seus irmãos,
Jesus nasceu no meio dos seus irmãos, mas os seus irmãos o venderam, bateram, jogaram numa cova, o venderam como escravo. Não foi exatamente por tantas moedas de prata que José foi vendido como escravo, e Judas não traiu Jesus por também tantas moedas de prata, tudo igualzinho? Então, José governa para os gentios, e os gentios ali desfrutam de algo gloriosíssimo, enquanto que os seus irmãos lá em Canaã estavam o quê? Na fome, nas dificuldades. Não é o retrato bem do que nós estamos vivendo? Aqui no capítulo 42, diz que os irmãos de José desceram ao Egito. Os irmãos de José desceram ao Egito. Isso aqui está representando que o escape de Israel, representado por esses irmãos aí rebeldes, traidores, o escape de Israel vai ter que ser atentando em alguma coisa no meio gentílico. A prosperidade está no Egito, a glória está no Egito, o Egito não tem falta de nada, e o povo de Deus, os irmãos de José, na terra prometida, na Canaã, estão na pior. Chega a um ponto que não tem jeito, nós vamos ter que peregrinar lá no Egito, senão vamos todo mundo morrer de fome. A situação está complicada. Tinha ali, não sei quantas pessoas, não lembro quantas pessoas tinham agora ali na clã de Israel, eu sei mais de 100, e eles disseram, ou a gente vai lá buscar alimento, ou vamos morrer. Vai chegar uma hora que Israel vai ter que bater na porta da igreja. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que, se eles não baterem na porta da igreja, eles vão perecer. E esse bater na porta da igreja é justamente quando, no final da era da igreja aqui, reinado, anticristo, grande tribulação, Israel vai reconhecer, estamos perdidos. O nosso Messias não veio. Gritamos por ele desesperadamente, ele não apareceu. Vamos gritar pelo Messias daqueles gentios lá, dos crentes. É inclusive o trabalho que nós já estamos fazendo, apresentando Jesus para os judeus. Tem um site aí, como é que chama o site? Ouve, ó Israel, né? Ouve, ó Israel, nós estamos apresentando Jesus para os judeus, e ainda vai sair um vídeo por aí que vai pegar fogo. Esse vídeo que vai sair vai pegar fogo. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo vai ser a chance de eles um dia, quando se verem perdidos, tipo, vamos morrer. Vamos clamar aquele Jesus lá, porque o nosso não apareceu. É o que vai acontecer com Israel. Então, esse descer ao Egito está representando isso aí, que os seus irmãos, os irmãos de José, aqueles que o rejeitaram, aqueles que quiseram, a vontade era até matá-lo, né? Aqueles que o rejeitaram, que o invejaram, vão reconhecer que existe uma prosperidade em outro povo. E quando eles reconhecerem, na verdade, eles vão ver que neste outro povo está aqueles a quem eles rejeitaram. Como diz a profecia, nós e nossos pais o crucificamos, tal. E vai haver aquela conversão nacional em Israel. Bom, mas aqui temos um detalhe. No verso 40, no capítulo 45, nós vemos que há uma revelação, para concluirmos. É quando José se dá a conhecer os seus irmãos. Depois de tudo aquilo que eles passaram, as aflições, as angústias, houve uma ameaça de
que um dos irmãos seria morto e uma série de coisas, eles são provados até que seu coração seja revelado, até que eles se reconhecem culpados. Não, isso é um castigo, porque nós vendemos um irmão nosso, nós quisemos matar um irmão nosso, então agora nós estamos aqui diante desse castigo, dessa angústia, dessas dores. Aí José se revela: não, eu sou o irmão que vocês venderam, eu sou o irmão que vocês tentaram matar, eu sou aquele. Então, quer dizer, é o retrato exato quando eles vão reconhecer Jesus no Monte das Oliveiras, dando a eles o livramento de toda aquela angústia, de todas aquelas aflições que eles estão vivendo. E no capítulo 43, no verso 15, diz que José hospeda os seus irmãos. E isso vai ser repetido no capítulo 46. Diz que Jacó e toda a sua família descem para o Egito. O primeiro episódio em que José hospeda seus irmãos é a primeira manifestação de Jesus no Monte das Oliveiras, quando abrigará os judeus que estão em Jerusalém. E a segunda, em que toda a sua família desce ao Egito, é a representação de que todos os judeus de toda a parte do mundo vão migrar para Jerusalém, porque o Messias terá se manifestado lá. Isso não está só tipificado aqui, tem outras profecias até mais claras falando sobre isso. Então, nós concluímos assim: quando no capítulo 45, José diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Então, irmãos, essas profecias messiânicas, profecias sobre o Messias, sobre Jesus, elas não estão limitadas a palavras. Não, tem pessoas, personagens bíblicos que sobre eles a história está se processando. É Abraão, é Isaac, é Jacó, é Raquel. Lembra? Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existe. É Raquel, é Ana, a mãe de João Batista, é Maria, a mãe de Jesus. Quem pode representar essa Maria? Então, tudo isso, se você se empenha, se você se dedica, se você estuda, se você dá tempo à Escritura, se você lê, se você caminha, o seu entendimento, a sua fé, porque a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Isso tudo porque somente a Bíblia pode mudar toda a sua estrutura, toda a sua espiritualidade, trazer as promessas de Deus sobre a sua vida. Se você se empenha com a Escritura, vem o conhecimento, vem a revelação, e as coisas de Deus acontecem na sua vida. Se você é daqueles que carrega a Bíblia no dia a dia, mas não tem entendimento profundo das coisas que ocorrem com a Bíblia, você não vai a lugar nenhum, é ilusão. Está arriscado a qualquer momento aí alguém te oferecer um cargo, né? Como nós já vimos tantas vezes aqui nesse ministério mesmo, pessoas que recebem cargos e vão para outras igrejas. Não, eu vou ser consagrado a presbítero. Vai com Deus, vai à vontade. Né? Então, por quê? Porque não tem entendimento, ao passo que outros que vieram já para esse ministério abandonaram tudo isso. Abandonaram o cargo de diácono, cargo de presbítero, abandonaram suas posições de tesoureiro para vir sentar no banco aqui e ser apenas quem? O irmão. Por quê? É uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão. Nós só conseguimos nos enquadrar no centro da vontade de Deus quando o nosso entendimento das coisas está funcionando.
E só funciona, irmão, se eu estiver ali na comunhão com a palavra, na comunhão da oração. É só aí e cá entre nós, né? Essa semana mesmo eu estive conversando com alguém sobre isso. Não ouses você pensar que orar é uma coisa fácil. Não ouse você pensar que amanhã às tantas horas eu vou orar. Não acha que você simplesmente porque falou que você vai conseguir. Não pensa nisso. Não diga assim, amanhã às tantas horas eu vou ler Bíblia. Não ouses pensar que vai ser tão fácil fazer quanto você está falando. Isso é algo espiritual, isso é uma guerra, isso é uma batalha. Por isso, a peneira é grande. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus deve estar precisando aí de pastor para tudo que é canto. Que eu, por exemplo, não enxergo nenhum aí na sociedade. Enxergo um monte de pessoas, ovelhas cegas, sendo guiadas por condutores cegos. Mas cadê os pastores? Pastor, para Deus, tem que ter alguma compreensão, algum entendimento. Então, pague o preço, estude, caminhe, medite, ore, e você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Agora, não fica procurando cargos diante de homens. Não fica querendo se achegar a homens. A simbologia desde Adão e Eva lá mostra que era Cristo olhando para a igreja, era comunhão perfeita. E muitas vezes as pessoas querem buscar as suas promoções, seus cargos nas lideranças da igreja. Vai naufragar e não vai a parte alguma. Temos então perguntas? Temos aqui. Perania, pelo que você está falando, nós podemos falar, por exemplo, Elias, que foi o restaurador e convocou os profetas de Baal, desafiando, podemos dizer que nós, a igreja, geração de Jesus Cristo, isso aí está simbolizando a nossa igreja, por exemplo, também? Por exemplo, isso vai estar simbolizando a voz da restauração, que era Elias. Elias foi uma voz da restauração para quem? Para o povo de Deus. Então, hoje, nós e amanhã, quem mais for levantado com a visão, com o entendimento, com a compreensão da voz da restauração, vai estar também nos mesmos passos de Elias. E os desafios vão acontecer. Agora, tem que atentar para a grande realidade, já que tocamos nesse assunto, nós precisamos entender qual é o contingente da voz da restauração, em que nós sempre vemos uma minoria. Elias era aquele... Olha lá Elias, sozinho no alto do monte. Olha lá Elias, não sei onde. Claro que Elias está representando uma massa. Sim, Elias está representando uma massa. Mas, biblicamente, a figura de Elias é muito única, é muito solitária. O que, na verdade, está representando que a voz da restauração sempre será uma minoria muito grande. Mas é ela que fecha a dispensação da era da igreja e cumpre o papel. Então, Elias é mais um símbolo de coisas que vão acontecer nos últimos dias. Quer saber o que vai acontecer nos últimos dias? Vai olhar para a vida de Elias e você vai ver que nós ainda vamos causar muito estrago nessa sociedade, muita briga, muita intriga, muita guerra, muita perseguição. Nós vamos fazer um caos nessa sociedade. Nós vamos causar um horror nesta sociedade. Nós seremos taxados de qualquer outra coisa aí depreciativa, mas pode ter certeza. Olhe para a vida de Elias e você entenderá que a qualquer momento virá um espírito sobre nós e que nós vamos tacar fogo nessa sociedade. Pode ter certeza disso. Pastor, eu queria saber aqui, no capítulo 3, no verso 7, quando a Bíblia relata aqui que eles fizeram folha de figueira e esconderam-se entre as árvores. Eu queria saber o que pode estar representando essa figueira e o esconder-se deles entre as árvores. Bom, dá para pensar em muitas coisas, né? Mas quem está em pecado não consegue uma resposta 100%. Então, esconder-se entre as árvores, né?
as árvores são símbolos de pessoas, né? Árvores são símbolos de pessoas. Na Bíblia nós aprendemos isso. Então, figueira é símbolo do próprio Deus, depois vem ser símbolo da nação de Israel. Então, quando eles estão em pecado e usam folhas de figueira para se cobrir, isso está demonstrando um reconhecimento deles, em que eles estão querendo Deus. Por isso as folhas de figueira. Mas eles não vão conseguir a restauração que eles queriam. A folha de figueira aí seria a proteção de Deus para eles. Só que está fora do padrão, está fora do conceito. O que eles fizeram agora não é simplesmente, não, Deus, vem de novo para a gente. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu não posso simplesmente pecar, trair Jesus e depois achar que não, eu me arrependi e vai ficar tudo do mesmo jeito. Dependendo da situação, não fica mais nada do mesmo jeito nunca mais. Nós vemos isso no ministério de Saul, nós vemos isso no ministério de Davi, nós vemos isso no ministério de Salomão. Estou falando de personalidades imensas que governaram nação. Depois dos seus delitos, nunca mais foram os mesmos. Deus nunca mais tratou com eles na clarividência que outrora fazia. Então, isso pode simbolizar sim, essas folhas de figueira, pode simbolizar o clamor deles pela volta a Deus, porque eles se cobriram com folha de figueira, e figueira é símbolo de Deus no Antigo Testamento. Agora, o esconder-se entre as árvores pode estar demonstrando, uma vez que aquilo ali seja símbolo até da nação de Israel, a situação deles, ou também da igreja, pode estar simbolizando que a igreja, ao invés de buscar exclusivamente o abrigo de Deus, ela foi se misturar com o mundo. Escondeu-se entre as árvores. Israel hoje não está espalhado no mundo todo? Pode ser um símbolo disso. A igreja hoje não tem pacto com a política, a igreja hoje não tem amizade com todo mundo, a igreja hoje não está envolvida com maçonaria, a igreja hoje não está aí dizendo que nós temos que servir tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Não é isso que a igreja está falando por aí? Isso pode estar representando o seu camuflar-se entre as árvores, que são símbolos de pessoas. Agora, isso é só um básico, né? Meditando, buscando, sabe-se lá mais o que Deus possa nos ensinar. Mas que existe uma realidade aí, existe. Mais perguntas? Não? Okay. Uma pergunta do André Rodrigo. Pastor, Eva tipifica a igreja, que é a mulher, e Adão tipifica Cristo. Assim como Eva tinha um relacionamento com Adão, sendo a mesma tirada da costela, assim também a igreja, que foi gerada pelo próprio Cristo, tem que ter comunhão com o seu marido, que é o Cristo, tal como noivo? Veja bem, ali existem duas simbologias. Quando Deus trata com Israel, trata de Israel como sua esposa, demonstrando que Deus já tinha firmado um pacto com eles, tanto que eles pagaram muito caro por isso, porque Deus tinha firmado um pacto com Israel, e Israel não correspondeu. Eles são chamados de os prevaricadores, os que têm uma aliança com Deus, mas quebram essa aliança, por isso eles pagaram muito caro. Então Israel é tratado de a esposa de Deus, do Deus do Antigo Testamento. A mesma simbologia recai sobre a igreja, só que com Jesus a igreja é tratada de noiva. Ou seja, não existe um pacto com a igreja na dimensão que houve com Israel. Não existe.
Hoje a igreja é como noiva, ela só vai se tornar, como Apocalipse diz, a esposa do Cordeiro, naquela revelação em que já se vê a igreja no céu, ela só vai se tornar a esposa do Cordeiro, sendo fiel até a morte. Esse é o conceito de Novo Testamento. Noiva, ou seja, eu não sou salvo. Entendeu? A promessa não recai sobre mim. Lá naquela época do Antigo Testamento, muitos judeus usufruíram de coisas por causa de um conceito nacional. Enquanto uns andavam na presença de Deus, outros não, mas mesmo esses outros que não andavam na presença de Deus, para haver um testemunho nacional, muitos, a Bíblia diz, a chuva cai sobre justos e injustos, muitos injustos em Israel, para que o nome do Senhor não fosse envergonhado, usufruíam de coisas gloriosas. O que hoje para nós é inadmissível, mas o pacto, a aliança feita com os judeus desde Abraão é diferente do pacto e da aliança feita conosco. Israel tinha uma promessa que Deus fez, Deus chegou e travou uma aliança com eles. A igreja é diferente. A aliança que Deus tem com a igreja, Deus propõe 50% dessa aliança e o restante é comigo. Diferente da aliança feita com Israel. Com Israel, Deus traçou um plano e quando eles iam se desviando, Deus fazia o que fosse, cativeiro, inimigos, e obrigava eles a voltar. Era assim que Deus tratava. Com a igreja, não. Se a igreja se desviar, já era. Deus não vai em busca da igreja, igual ia em busca de Israel. Pode anotar isso aí. Deus não vai em busca da igreja. Qualquer crente que se desviar, eu vou embora, não quero mais saber de Jesus. Tchau. Pode ir. Era diferente com a nação de Israel. Quando a nação de Israel estava se desviando, Deus levantava profeta para chicotear, mandava a praga, mandava o gafanhoto e dizia, eu vou fazer isso porque vocês estão se desviando, estão abandonando a minha lei. Não é assim com a igreja. Se a igreja quiser se desviar, ela foi. Porque a aliança, o pacto feito com Israel é diferente do pacto feito com a igreja. Tem um comentário aqui do Edilberto. Ele diz assim, o sumo sacerdote reconheceu Jesus como Messias, porque além de ter os pergaminhos, um dos sumos sacerdotes ainda diz, convém que um só homem padeça por toda a nação. Pode ser que aí também seja entendido que eles tenham reconhecido, né? Mais alguma pergunta? Não? Aqui ninguém? Bom, então nós vamos encerrar em nome de Jesus, agradecendo a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus.